A menos de 2 semanas do recesso parlamentar, o Congresso Nacional tem uma semana decisiva com a reforma tributária e o pacote fiscal. A maior expectativa é em relação ao corte de gastos, anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O pacote fiscal prevê uma contenção de despesas públicas de cerca de 70 bilhões até 2026. Entre as medidas estão a limitação do ganho real do salário mínimo aos limites do arcabouço fiscal e um corte gradual do acesso ao abono salarial de um salário mínimo por ano, além de uma reforma no imposto de renda para isentar quem ganha até R$ 5.000. Aliás, medidas essas que são absolutamente vazias, discurso vazio, corte de gastos para inglês ver. E ainda por cima, logo em seguida, acompanhados de uma diminuição do contingenciamento para justamente já mostrar de vez que não há compromisso deste governo com o equilíbrio fiscal, com as contas públicas e com os mais pobres. Nós vamos discutir a partir da definição por Vossa Excelência do relator. Definido o relator, nós vamos ter toda a sensibilidade política que nos é muito peculiar aqui dentro para discutir com as bancadas, discutir com todos os setores que fazem ponderações sobre o mérito da matéria. Outros assuntos importantes estão no radar esta semana para o governo. A Comissão de Constituição e Justiça deve votar na próxima quarta-feira a regulamentação da reforma tributária. A matéria pode ser votada no mesmo dia em plenário. Segunda-feira foi apresentado um substituto ao projeto que mantém as carnes, queijos e leite com imposto zero. E também nesta quarta-feira será realizada a última reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, sob comando de Campos Neto. Na ocasião, o Copom avalia a taxa básica de juros, atualmente em 11,25%. E agora há pouco, o presidente Lula convocou os presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, para definir os rumos da aprovação do pacote de ajustes de gastos, que estaria condicionada à liberação das emendas parlamentares sem as condições propostas pelo ministro do Supremo, Flávio Dino. Mas o ministro Flávio Dino, apesar do pedido do governo, através da Procuradoria-Geral da República, ratificou a posição de que não vai liberar as chamadas emendas PIX do jeito que os parlamentares querem. E para comentar esse assunto, nós convidamos o João Henrique Rummel, que é diretor executivo da Action Consultoria. Ô Rummel, faltam apenas 11 dias para começar o recesso parlamentar. Eu queria saber a sua expectativa diante desse cenário que acabamos de apresentar. O Salles falou ali que o pacote não tinha muito a ver, que era um pacote para inglês ver, mas a gente sabe que por trás dessa oposição, essa lentidão do Congresso de votar o pacote de ajuste fiscal, tem a questão das emendas parlamentares, não é isso? Boa noite. Boa noite. Nós estamos num momento, viu, Petri, bastante curioso na vida política e do poder. Tá certo? Porque chegou um momento agora onde nós vamos ver quem é quem e quem está disposto a quê. Porque é o seguinte, o Executivo precisa do Legislativo num momento crucial. Ele tem até o final do ano para aprovar algumas coisas super importantes para ele. Tá certo? A primeira coisa que eles têm que aprovar são os recursos para o Ministério, suplementação para os ministérios fecharem o ano, que precisa de uma reunião do Congresso. Ele precisa de voto. Ele também precisa aprovar uma coisa que é muito importante, que é a DRU, que é a desvinculação dos recursos da União. A DRU ela acaba no dia 31 de dezembro desse ano. E isto representa alguns bilhões. Tem gente que fala de 60 até 90 bilhões por ano no orçamento. Sem isso, não tem como fechar as contas. E é uma PEC, tem que votar em 2 turnos nas 2 casas. Tá certo? Além disso, tem que aprovar a LDO, que é a Diretrizes Orçamentárias, que pode criar problemas que não vai ter como gastar, porque é uma lei complementar que dirige os gastos. Quer dizer, pode até, algumas pessoas dizem que pode ter até um shutdown, o governo não poder gastar nada. Depois ainda tem a LOA. Tudo isso em 2 semanas, 10 dias de trabalho.
ou hoje terminou, a pauta de amanhã na Câmara não tem nenhum, foi publicada hoje, não tem nenhum detalhe para o governo. Isso vai criar uma situação bastante complicada. Como é que fica essa relação do Executivo com o Judiciário, que provocou essas coisas? Será que o Congresso vai aceitar isso de uma forma amena, clara, ou também vai começar, além de retaliar o Executivo não aprovando tudo isso que eu falei, ou ele vai começar também a retaliar o Judiciário aprovando as PECs todas contra eles? Porque eu acho que essa é uma definição que vai definir o rumo e qual é a personalidade do Congresso Nacional para os 2 anos. Será que nós vamos seguir recebendo o Judiciário legislando, passando por cima das decisões do Congresso, que é quem tem a representação da sociedade? É muito curioso. Vamos lá, vamos ver os próximos passos. Mas eu acho que o Executivo está numa situação de todos os poderes a mais delicada e numa situação extremamente difícil para resolver como é que ele vai gastar o dinheiro e cumprir as metas do ano que vem. E os parlamentares aqui estão bem decididos que sem pagamento das emendas e sem todo aquele poder que o Congresso conquistou nos últimos anos e no lado de um momento para outro embora. Pois é. Eu acho que vai ter retaliação do Legislativo em cima tanto do Executivo quanto do Judiciário. Pois é, e o grande problema, né, Romeu, não sei o que você acha, é que por trás dessa questão da relação entre os poderes tem uma ideologia muito forte. E aí, dependendo do espectro político que você defende, você acaba tampando os olhos para as irregularidades que acontecem de um ou de outro poder, né? Ou seja, às vezes o Supremo faz algo positivo, mas se você é do outro lado, você critica, ou vice-versa. Hoje, o Executivo faz parte de um lado do espectro político que precisa, a nação precisa desse corte de gastos, né? Não é uma questão do governo, é uma questão do país. Só que lá tem essa resistência no Congresso da questão do espectro político, não? Olha só, Petri, eu não acredito, o Congresso é a favor do corte de gastos. Primeiro, como já foi colocado na reportagem aí, E por que tá que não vota, certo? então? Olha só, eles vão até votar, já votaram até a urgência. Porque a pergunta que eu falo é o seguinte, de uma forma muito clara, tá certo? O que vai cortar de gasto, na realidade, essa proposta? Existe a possibilidade de cortar, e não o corte. Tá certo? Então, não tem o corte, ó, vai reduzir em 10%, vai reduzir nisso, vai fazer um estudo, se acontecer isso, vai fazer então, isso. quando você diz que o Congresso é a favor do corte de gastos, mas não desse pacote, é isso? Não, tanto que tem um grupo de parlamentares, como o Pedro Paulo, Kim Kataguiri, o Júlio Lopes, que estão apresentando uma PEC que realmente corta gasto, tá certo? Que realmente propõe isso num corte de gasto real. Mas isso não Então, é o cabe ao seguinte, ministro da Fazenda fazer o pacote? Não é ele que tem que fazer o pacote? olha só, a política pública, ele pode propor o pacote. Quem define o pacote e vota o pacote, em termos de leis, é o Congresso. Como o Congresso também pode propor isto. A gente tem uma visão muito presidencialista. Hoje, nós temos que ver que o Congresso tem força de discutir e pode assumir a responsabilidade de também fazer esses cortes. Lembre que a decisão final sobre o orçamento, como aplica o orçamento, através da Lei de Diretrizes Orçamentárias, e aonde vai ser aplicados os recursos, é proposto pelo Executivo e é definido, votado e colocado os parâmetros que o Congresso Nacional vota. Então, a gente precisa entender que democracia é isto. Então, nós precisamos fazer uma discussão maior. O Congresso é favorável. O problema é que ele está sendo acuado e acusado daquilo que ele não está fazendo, em função do momento político de definição de qual que é o papel do legislativo, onde a sociedade precisa entender isto claramente e não ficar esse jogo de poder, de briga, onde o executivo e o judiciário fica passando por cima do legislativo. Perfeito. Obrigado, Romeu, pela sua análise aí. Vamos acompanhar aí os próximos capítulos, certamente iremos te consultar aí ao longo dessa semana ou da próxima. Obrigado, Romeu. Boa noite. Obrigado, estamos à disposição aí. Boa noite. Boa noite.